Fala, turmita! Levantamos para vencer mais um Clube 5M aí, episódio número 17 do desafio 21 dias. Bora, reta final, as últimas 5 aulas. Vamos de hoje, segunda até sexta. Daí nós encerramos esse desafio de 21 dias. Bora, como é que tá, Fred? Seja bem-vindo, meu irmão. Cai pra dentro aí. E tá sendo muito especial, não sei quem tá conseguindo acompanhar todos os dias, tem alguns aqui que estão todo dia ligadaço, até final de semana. E quem tá conseguindo fazer disciplina de banho frio, tempo de oração, estudo, né, meditação, tempo de introspecção, tempo de aula, né, 5AM, depois tempo de atividade física ou algum outro hobby. Vamos lá, na segunda-feira, geralmente nós temos mais gente, vamos ver como é que vai ser hoje, porque a galera costuma levantar mais cedo na segunda, começar a semana com toda a energia. Os gremistas de ressaca e os colorados felizes da vida, é isso aí. Eu nem sabia que ontem era a final do Grenal, cara. Eu até sou gremista de pequenininho, assim, mas não sabia de nada, cara, não sabia que era a final. Daí perguntei quanto que deu, deu tá, mas é o primeiro jogo? Não, já é o segundo, o Grêmio perdeu, acho, o primeiro lá por 2-0, eita, meu. Então tá tudo certo. Né, Fred, tu também, cara, tá de ressaca ou tá comemorando aí? Tem cara de colorado, cara, tem uma cara de colorado. Ou tu é gente boa aí, gremista? Comenta pra nós aí. A galera tá com preguiça na segunda, cara, geralmente estão mais ligadaço. A galera é mais devagar no domingo é mais devagar no Clube 5AM. Mas ontem deu bom até. Nossa, Paião Regis, seja bem-vindo, meu irmão. Vambora. A gente tá vindo numa trilha de 21 encontros, 21 aulas, né? Eu considero aulas, tá? Porque é um material estudado. É um material bem estudado, inclusive. Boas referências sobre geração de riqueza, com excelentes autores, de conceitos, princípios, trilhas que eu tenho aprendido e aplicado na minha vida, nos meus negócios, e procuro também ensinar. Então, esses 21 dias do Clube 5M é voltado para isso, na capacidade de gerar riquezas. Espero que você esteja pegando toda essa trilha, assim, esse fio aqui para ir construindo isso e crescer nessa autoridade, nessa notoriedade, né, de geração de riqueza por você, pela sua família, pelas pessoas ao teu redor, por essa nação, certo? Então, Regis Colorado, cara, tava com cara de Colorado. Vambora. O Rei do Concreto, seja bem-vindo, Josiel, vamos lá. Então já vou dar start aqui. Quem chegar depois que volte a fita para pegar o começo. Vamos embora. E nesses conceitos, todo dia a gente tem uma pílula, né? Uma dose, que acaba até falando demais. A ideia era ser mais curtinho, todo dia mais curtinho. Que também tem um pouco de interação aqui, né? Nas aulas que eu faço dos treinamentos, por exemplo, do Construir para Vender do Método M2, são aulas de 10, 12 minutos, em média. Algumas até um pouquinho menor. Porque eu consigo ser bem direto, não fico perdendo tempo, né? Gastando tempo aí, interagindo. E são bem proveitosas. Aqui a gente acaba dando uma enroladinha até para a galera conectar aí. Nosso Ultra Diego do Amaral, seja bem-vindo. Fez os 30 ontem, Diego? Como é que foi? Conta pra nós, cara. Conta pra nossa loucurada. Daí, Bereta, como é que tá, cara? Levantamos para vencer. Vamos começar então. Na aula 17 de 21, falta então só mais 5 contando hoje. A gente vai falar sobre romper limites. Isso aí, vamos romper alguns limites. Ontem a gente já veio falando algumas coisas mais específicas, tá? Sobre vencer a escassez. Vencer a escassez é romper um limite de mentalidade, tá? E hoje a gente vai falar especificamente de romper limites, que também tem a ver com vencer a escassez, algumas coisas,
Tem alguns pontos ali que são repetidos de ontem, depois eu explico para vocês. O Diegão fez 30 ontem, parabéns, cara. Eu tava de folga ontem. Hoje eu vou fazer 10 de boa aí. Vamos fazer 10. Gustavão, Betina, sejam bem-vindos, vamos pra cima. Hoje tem aula, né? Hoje tem aula dos casais aí. Estamos esse mês de março falando sobre casamento. É o tema casamento. Tá top. Na verdade, o tema desse mês casamento é um apanhado, como é que é quanto contrai. Um resumo. Agora achei a palavra. Um resumo do livro Casamento, Filhos e Negócios. Só que só da parte de casamento. Eu fiz um resumo dos tópicos ali. Tá bem legal. Bom, então a gente vai falar sobre o tema de romper limites. O primeiro limite que você precisa romper é da sua família de origem, né? Porque nós nascemos num lar onde tinha uma realidade, onde tinha uma cultura, onde tinha um tempo específico de tecnologias, enfim, tudo que você, dependendo da tua idade, varia um pouco, né, esse período. Então, se pega uma pessoa da geração dos meus pais, por exemplo, eles nasceram em famílias praticamente coloniais, né? A maioria quem tem aí 50, 60 anos em diante, a maioria nasceu no interior mesmo, né? A minha geração, eu até nasci no interior, mas com 6 meses eu vim para a cidade. Então já peguei um pouco mais da cultura de cidade, mas muito impregnado a origem dos meus pais lá do interior. Já as minhas filhas já estão numa cultura tecnológica, né? Nasceram de 2000 para cá. Então já é uma outra geração. Só que independente se é cultura mais interior assim, de roça, se é cultura de cidade, pouca tecnologia, ou se é cultura já tecnológica, tá? Nós temos alguns limites que nós crescemos, que são crenças limitantes, né? Que nós crescemos através das nossas famílias, que nós precisamos romper, até porque nós estamos em outro tempo. E é natural que esses limites sejam rompidos, ou deveriam ser rompidos. O problema é quando nós não rompemos e seguimos o mesmo ciclo e não evoluímos como família. Ou até pelo contrário, eu vejo filhos ficando aquém dos seus pais. Não pode, cara. Não pode um filho, quando começa a construir sua própria história, ir aquém. O que é aquém? Tem o ir além e ter o ir aquém, é ficar abaixo do resultado dos seus pais. No começo, é claro, né, tá começando a sua própria história, vai estar com resultados menores, mas na linha do tempo de idade, ele tem que estar correndo acima, porque ele já veio de uma plataforma à frente, não pode andar para trás. E tem muitos casos, por dificuldade de romper com a cultura dos seus pais, por dificuldade de entender o seu novo tempo e se perder também nesse novo tempo, porque, por exemplo, meus pais vieram de uma cultura muito escassa da roça, no tempo onde a roça era muito pobre. Hoje não, hoje a roça é rica, né? O agro está voando, né? E depois eles foram para a cidade para ganhar dinheiro, né? E então eu conheci nessa nova cultura de oportunidades. Só que quando eu casei, eu já estava na época tecnológica, então eu tive muito mais plataforma do que meus pais. Meus pais tiveram mais plataformas que meus avós. E as minhas filhas vão começar a vida, a Manu está com 16 anos, então com uns 2 anos ela está iniciando a vida dela, apesar de ela já estar, né, se desenvolvendo numa outra plataforma de experiências, enfim, tudo que a gente está proporcionando para ela. Então a tendência é que eles vão evoluir mais do que os pais. Mas alguns se perdem, por ter essas novas oportunidades, se perdem em alguns caminhos errados, né? Principalmente drogas e perdições e tudo mais. É onde o que mais quebra e arrebenta com as pessoas, no seu próprio desenvolvimento. Mas a gente precisa romper algumas coisas, algumas crenças limitantes, alguns limites da nossa família de origem, tá? Que é a nossa primeira família.
A primeira família é a família onde nós nascemos. A segunda família é a família que nós desenvolvemos. Tá? A minha primeira família é meus pais. Depois eu começo a fazer a minha própria família. Essa é a segunda família. E quando eu estou desenvolvendo a minha própria família, eu já tenho que estar projetando a terceira família, que é a dos meus filhos, que vão construir as suas próprias famílias. Então eu projeto a terceira família, certo? E desligo tanto da primeira quanto da segunda. E sigo da minha, que é eu e minha esposa. Entendido? Então eu rompo com a dos meus pais e projeto a dos meus filhos. E fico rompido em ambas. E sigo a minha história. Parece meio deprê isso aí, mas é como deve ser. Meus pais não podem se intrometer na minha vida. E eu não posso me intrometer na vida dos meus filhos. Os meus filhos não são meus. Assim como eu não sou dos meus pais. Certo? Essa é a realidade. Esses são os princípios que devem ser seguidos. Tá? Então ame seus pais. Reconheça todo o esforço que eles tiveram sobre você. Porque eles deram o melhor. Né? Ontem a gente falou um pouquinho sobre isso. Não impute culpa sobre eles. Por mais que eles erraram e tiveram vários problemas, com certeza eles erraram muito. Com toda certeza. Eu sei que meus pais erraram pra caramba. E quando a gente olha pra nós também estamos errando pra caramba. Porque faz parte, cara, do processo de aprendizado e de desenvolvimento dos erros. Claro que alguns erros são bem marcantes, são pesados, são muito complicados. Independente de quem foram os seus pais. Liberte-os, perdoe-os e reconheça o esforço deles, certo? E se sinta livre para você seguir a tua vida. Depois você precisa romper a cultura da criação, né, que você foi criado, a gente chama de criado, né, mas não gosto dessa palavra. Eu prefiro a palavra treinado. Só que, claro, às vezes você não foi treinado, dependendo como foi como era a mentalidade dos seus pais. Então ali sim a gente tem muitas crenças limitantes. Muitas vezes os nossos pais nos comparavam com os filhos dos outros. Olha lá, o filho do outro já tem carteira de motorista. Olha lá, o filho do outro já está trabalhando. Olha lá, o filho do outro é bom no futebol. Sabe? Isso aí é pesado. Tá? Então, se você que é pai, nunca compare os seus filhos com os filhos dos outros. Certo? Não faça esse nível de comparação. E eu tinha na minha cabeça que a vida dos outros era sempre mais fácil, sempre melhor. Eu me lembro que eu tinha um olhar para a família do meu primo, que eles viviam mil maravilhas. E na verdade não era, cara. É que eu não tinha consciência da realidade. Eles tinham uma vida muito pesada. Muito pesada. Tanto que depois se separaram, meu primo se perdeu na vida. O mais novo se alinhou na vida, mas o mais velho se perdeu. Enfim, toda uma história bem trágica aí. Só que na minha cabeça, a vida dos outros sempre era melhor. Porque eu vivia só a minha. Eu conhecia só a minha. E a minha era pesada. Não pesada, mas era complicado. Não tive referência de família saudável. Não ao ponto de dizer assim, nossa, que terrível, né? Mas ao ponto de dizer assim, não quero reproduzir isso na minha casa, quando eu tiver a minha família, certo? Então, claro que depois, nos últimos anos, meu pai mudou muito e virou meu melhor amigo e tudo ficou muito bacana. Mas foi muito pesado na minha infância e adolescência. E a gente tem esse falso conceito que a vida dos outros é legal. A gente tem esse falso conceito que a empresa dos outros é melhor, não é verdade? A gente tem alguns falsos conceitos aqui que não são saudáveis e a gente tem que cuidar para não cair neles, porque senão tudo dos outros é legal, a grama dos outros é mais verde. Temos que romper esses falsos conceitos. Não é verdade. Não é verdade. A sua vida é a melhor que tem. O seu momento é o mais bacana, mais prazeroso, é aquele que você tem que entrar com mais entusiasmo. E sabe o que significa entusiasmo? É Deus dentro. Isso que é entusiasmo. Permitir que o divino flua de você e você seja um conquistador sobre essa terra. Falei ontem, né? Que eu estou nos papos com Deus diferente, assim. E é bem isso que eu estou experimentando. Esse entusiasmo de estar permitindo o fluir de Deus, de dentro para fora,
no sentido de conquistar, de superação, de crescimento, de avançar mesmo na vida. E eu estou percebendo, estou entendendo um novo patamar de vida, um novo tempo de vida, um novo romper de vida. Ontem estava no culto, na hora do louvor lá, e fluindo nesses pensamentos, nessa conexão, de realmente ser um novo tempo de romper. Vendo nossos negócios nesse patamar, nossa família nesse patamar, minhas filhas, né, nesse patamar. E é um tempo de conquistar. Só que toda conquista requer batalha, requer ir para a guerra, requer se armar, estar bem preparado, bem treinado, tá com o escudo, tá com a espada, tá com a armadura alinhada. Não é simplesmente ficar no sofá de perna para cima e as coisas vão acontecer. Tá entendendo? Você precisa romper esses limites. Primeiro aqui dentro, depois ir para frente, para cima. E nós estamos nesse tempo assim. Eu estou percebendo isso, eu estou vivendo isso e eu estou entendendo claramente isso, que a partir desse ano de 2025 eu estou num ciclo de transição aí, de rompimento. E eu gostaria que você buscasse também esse entendimento da tua vida. O que você precisa romper, né? Por isso que a aula de hoje é romper limites, né? Romper crenças, romper a tua história. Assim. A gente precisa romper algumas coisas que estão travando, que estão impedindo de você avançar. Outro limite que a gente precisa romper é os limites da educação escolar. Esse é pesado. Né? Nós estamos vivendo um tempo que é complicado. Eu não vejo necessidade nenhuma das minhas filhas irem para a escola. A pequena, sim. A pequena está tendo uma escolarização muito proveitosa. A grande, se ela ficasse do meu lado o dia todo, ela ia aprender muito mais do que dentro da escola. Tá entendendo? E eu sinto necessidade de ela estar mais perto de mim. Porque a gente fica junto só durante a tarde. Durante a noite também, mas assim, em desenvolvimento, né? E quando ela está comigo ali, ela está se desenvolvendo. Eu estou lançando desafios para ela está indo atrás de algumas coisas. Só que a gente precisava estar mais tempo junto. E eu pensei assim, por isso que as crianças, quando era antigamente, paravam de estudar e iam trabalhar. Mas nesse momento eu não queria que ela parasse de estudar para trabalhar por si só. Eu queria que ela tivesse mais tempo para se desenvolver junto comigo. Que ela tem um potencial, a gente está fazendo negócios juntos. E tá faltando tempo. Só que eu não vou tirar ela da escola, com certeza não. E nem poderia botar ela para de noite, só que para de noite aqui tem só o estadual, que é terrível. Então vamos manter ela de manhã numa escola que é muito boa aqui, uma escola luterana e tal, princípios, um ambiente saudável. E a pequenininha tá voando, tá sendo bem especial. Mas 90% do que nossos filhos aprendem na escola não vai servir de nada, cara. Não tem lógica para aplicabilidade prática na vida, tá entendendo? É conteúdo empilhado. Muito conteúdo vazio. Hoje a criança com o telefone na mão, bem direcionada, aprende muito mais que dentro de uma escola. Mas muito mais, muito mais. A gente só precisa direcioná-los a partir do telefone. O problema é que ela está com o telefone na mão, sem a direção. Aí se perde. Aí vira vício. Vira problemas sérios. Aí eu tenho visto crianças com muitos problemas. Por causa disso, muitos problemas. Nosso tempo de pequeno aí, vocês, né? A maioria da minha idade por perto disso. Não tinha criança autista na época. Não tinha criança com problema de lactose. Não tinha problema de hiperatividade. Por quê? Não tinha essas tecnologias ou esses produtos, né? Que geraram esses problemas, estão gerando isso. O tempo de tela não permita uma criança ficar em tempo de tela superior a 2 horas por semana. 1 hora por semana já seria o máximo. Principalmente crianças pequenas, né? Claro que depois de um certo momento tu pode estimulá-lo a usar um tempo controlado e conteúdo controlado. Eu sei porque a minha pequena ela se desenvolve bastante também com tempo de tela, mas ela não tem telefone, então ela só pode usar o nosso, quando nós permitimos, por um tempo controlado. E eu sei o que ela está vendo. A televisão, então, ela como tem o YouTube,
Então o YouTube ela consegue de manhã cedo dar uma olhada na televisão e também a gente procura estimulá-la a ir para conteúdos que tragam um desenvolvimento. E ela aprende bastante, assim, ela tem uma facilidade de aprendizado. Só que a gente tem que romper certos limites escolares, senão a gente vai ficar emburrecido. A escola hoje está emburrecendo as crianças, porque ainda é o mesmo método de ensino de 20, 30 anos atrás. Estamos em outra frequência, cara, outra frequência. Na escola você aprendeu sobre dinheiro? Aprendeu a lidar com dinheiro? Sobre fazer administração desse dinheiro, aplicação desse dinheiro? Você aprendeu sobre o câmbio, né? O real, o dólar, o euro, quais são as moedas, por que tem diferença de valores de uma para outra? Você aprendeu sobre o ouro, né? Por que o ouro é o lastro do dinheiro desde séculos atrás, como é que isso se transformou? Sobre hoje, né? Na época não tinha, mas hoje as crianças estão aprendendo sobre criptomoedas? Claro que não, né, cara? Os professores são mais travados, qualquer um de nós aqui não tem essas percepções. Eu fui na reunião dos pais da escola, semana passada, o Diegão estava lá também. Dá bom dia aqui pro Saurinho, seja bem-vindo, cara. E o Ocanha aí também. Tava lá na reunião de pais, daí teve a reunião geral, e depois teve a reunião com os professores da turma dos filhos ali e tal, né? Daí eu fui pra reunião da turma dos filhos, daí estavam uns 2, 3 professores falando um pouco daquela turma específico, e daí tinha um professor específico. O cara é top, tem várias formações, é advogado, é isso, é aquilo, e tá ali dando aula na escola, né? Eu fiquei pensando, cara, e o cara, assim, eu gostei muito de saber que ele é professor da Manu, gostei muito mesmo. Daí, na mesma semana passada, nós estamos falando inglês, né, com as meninas, a gente tá com um professor particular para inglês, daí veio nós 3 dando aula com ele. E daí, as gurias conversando com ele, e ele me falou assim que ele tem formação em português, letras, né, finalizando uma formação de inglês, e vai começar agora uma formação de espanhol. E dizer assim, nunca parei de estudar e tal, e tal, e tal. Ele tem a minha idade, eu acho que mais ou menos a minha idade. Um pouquinho menos, acho. E daí eu fiquei pensando, não falei nada, né? Fiquei pensando, cara, de que adianta estudar tanto? Ele é extremamente escasso, assim, muita dificuldade financeira. Eu sei porque ele paga o aluguel numa casa e está tentando. O ano passado estava tentando comprar uma casa, a gente fez atendimento dele e tal. Todo endividado, porque o professor tem acesso aos financiamentos que é descontado em folha, né? Tem um nome para isso. Quem escreve aqui, quem lembrar. E todo endividado, cara. Eu pensei assim, o que adianta estudar muito, né? Você não aprende a prosperar. Deveria, né? A faculdade precisava te ensinar. Cara, tu vai ser professor assim, tu vai aprender a abrir um negócio assado, aprender a administrar o teu salário, né? Ou o teu dinheiro, ou o teu empreendimento. Não ensina, cara. Não tem uma cadeira. Eu fiz faculdade. Eu fiz 5 anos de graduação. Eu fiz 2 anos de pós-graduação. Nunca me ensinaram a administrar um dinheiro, a empreender. Nunca me ensinaram nada sobre isso. Daí tá lá o professor sempre ralando, sempre enrolado. Porque eu atendo vários professores. Eu tô com uma cliente agora, professora também. Não tem um dinheiro, R$1 para dar de entrada. A gente vai ter que fazer tudo financiado e tal. Vamos dar uma força para ela, vai dar certo. Apesar de ter um bom comprovante de rendimentos, assim. Obrigado, Diegão, consignado, isso aí mesmo. E esse professor de inglês trabalha 3 turnos, cara. 3 turnos. Trabalhar de manhã, de tarde, de noite. E eu sei que é trabalhar. Ser professor, não é só lá dando aula. Tu tem que preparar a aula, tu tem que corrigir a aula, provas. Tu trabalha fora de aula, de classe também, bastante. Então não é brincadeira, cara. E a galera não consegue evoluir. É difícil porque nós não aprendemos isso. Então a gente tem que romper com a educação escolar. E muito além. A educação escolar hoje é só protocolo, tá? Boa parte disso, só protocolo. Onde que a gente aprendeu sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre relacionamento pessoal? Me diz, cara, aonde que a gente aprendeu? Sobre network, a importância de um network. Daí a galera vem assim,
enriqueceu vendendo curso, né? Dessa galera aí top que tá, dos grandes players. E eu vi um dia um cara falando assim, ele disse assim, se é tão fácil vender curso, vai lá e monta o teu e enriquece também. E daí tu também vai ser rico vendendo curso. Não é, cara, que a galera enriqueceu vendendo curso. É que tem um vazio tão grande na nossa educação que quando um cara aprendeu o caminho do desenvolvimento, da riqueza, da geração de riqueza, do sucesso, sei lá. É uma travadinha, né? Tá, vamos lá. Como quiser chamar isso tudo, ele pega isso aí, compila num método e começa a ensinar pessoas também esse caminho, coisas que a escola deveria ter ensinado. Os cursos de graduação, os cursos de pós-graduação deveriam ter ensinado. Quando ele começa a ensinar isso aí, a galera olha assim, eu quero aprender. Porque muitos deles, estou falando por mim, estão nessa jornada sem nunca ter aprendido. Então, tu vai lá e compra o treinamento, compra o curso dessa pessoa. E tem muito resultado. E outra pessoa vê também, então isso vai escalando. Eu digo por mim, eu comecei a me desenvolver a hora que eu comecei a comprar esses cursos. Porque eu nunca aprendi em lugar nenhum, tá entendendo? E eu era um dos preconceituosos desses caras. Eu fico se aparecendo na internet, fico vendendo curso, e um dia eu, rompi com esses limites. Eu vi um negócio, mais interessante isso. E comecei a ouvir certa pessoa e foi indo, eu disse, cara, daí eu olhei, eu tenho alguns players, assim, né, que são minhas referências. Eu disse, cara, eu preciso aprender mais disso, preciso sistematizar isso, preciso aprender esse método, e eu vou comprar esse treinamento. Daí, nossa, que top, cara, vou aplicar agora esse treinamento, porque não é só comprar o negócio. Se fosse só comprar, tava todo mundo com resultado. Mas é aplicar o negócio. E eu tenho treinamento que eu vendo, certo? Então, assim, não é só comprar o meu treinamento, tem que aplicar o treinamento. Senão, não vai aplicar o método, tem que ir para cima, tem que se arriscar, tem que fazer acontecer. Só que o camarada que seguir o passo a passo, seguir o método, não vou dizer que é 100% a chance de sucesso, porque muitas coisas podem acontecer no meio do caminho. Mas a receita está dada, o caminho está mostrado, assim, cara, vai lá, bota essas pernas para funcionar, bota a cara, né, e a coragem para acontecer. Então a gente precisa romper com esses limites que a educação formal não nos dá. Ela nos trava, ela nos ensina a ser um funcionário. Simplesmente isso. Não nos ensina a crescer na vida, a vencer na vida. Certo? Então por isso que a gente abre uma live dessa e é interessante o assunto. Porque é um assunto que a gente não aprendeu em lugar nenhum. Ninguém nos ensinou a gerar riquezas. Volto a dizer, quem te ensinou a gerar riqueza? Quem te ensinou esses conceitos que eu estou aqui há 17 dias passando? Ninguém, cara. Aonde tu conseguiu, Rodrigo? Maioria de livros do Napoleão Hill, tá? Maioria, mas não só dele. De treinamentos que eu fiz também, mas os conceitos básicos aqui é Bíblia. Bíblia ensina muito, cara. Bíblia sobre geração de riqueza. E Napoleão Hill, que Napoleão Hill também, ele segue muitos princípios bíblicos, né? Mas são leis universais, cara. Que a Bíblia carrega isso há mais de 2000 anos, né? Mas quando tu olha para a natureza, para o universo, tu identifica esses princípios e tu traduz eles também. E eu quero falar também dessa outro rompimento que a gente tem que viver, que é o rompimento religioso, porque está muito impregnado na nossa cultura. Romper com os conceitos religiosos. Então, é o de casa, é o escolar e é o religioso. E é complicado, porque a religião em si, por si só, a religião, não a religião saudável, tá? Não, porque uma coisa é a espiritualidade, é algo de dentro para fora, e outra coisa é a religiosidade, que são minhas práticas religiosas. Ontem eu estava numa prática religiosa, fui lá na minha comunidade de fé, onde a gente congrega, participa, está junto, contribui, ajuda e tal. Então é uma prática religiosa, é um momento de estar junto, de estar disseminando aquilo que nós acreditamos, certo? Mas ao mesmo tempo tem a religiosidade, que não é saudável a religiosidade. É quando não tem desenvolvimento de dentro para fora, a espiritualidade, e tem só a prática religiosa, por si só. Então tu está convertido àquela religião, àquela igreja, àquela prática religiosa, e tu não está ligado ao Criador, à essência daquilo que a gente entende por espiritual, ou do eterno e tudo mais.
E a gente tem que romper com certas culturas, porque a própria religião, algumas delas, tá? Tem dois extremos, tá? Umas que nos trancam na parte de riquezas, porque tratam o dinheiro como algo sujo, algo ruim, principalmente raízes católicas mais antigas. Eu digo porque eu vim dessas raízes, onde realmente o dinheiro é meio complicado. Tem uma historinha, eu vou contar para vocês bem rapidinho. Uma colega minha que viveu essa historinha muito legal. Ela, quando ela era criança, a família dela é católica, bem raiz, assim. Daí tem... Cara, quem me ajuda aí, quem puder. Tem antes da Páscoa, acho que agora eles estão vivendo. Tem uma santinha lá que passa de casa em casa, todo dia numa casa e tal. Tem um nome esse trajeto aí, eu acho que são os 40 dias da... Tem um nome, que essa santinha passa de casa em casa, e lá era mais interior, assim. Então todo dia era na casa de alguém e tal, tinha aquele momento religioso e tal. E a galera ia naquela casa, fazia aquele culto ali. E daí tinha uma caixinha nessa santinha que a galera botava dinheiro todo dia, assim, na casa, o pessoal botava um dinheirinho ali e tal, contribuía com uma oferta. E essa minha colega, quando era criança, ela ficou devendo na escola e precisava pagar a tia da escola. E ela pensou, meu Deus, nós precisamos arrumar dinheiro. Então, ela e a amiga dela foram lá e pegaram o dinheiro dessa santinha para pagar a tia da escola. E beleza, isso passou anos. E ela sempre ficou com aquilo na cabeça, tem que pagar a santinha, tem que pagar a santinha, tem que pagar a santinha. Depois de adulta, casada e tal, e filhos, eles foram visitar os pais lá no interior. E ela foi na missa, e ela lembrou disso. Cara, vou dar uma oferta aqui. E, né, orou e disse, olha Deus, eu tô aqui devolvendo aquilo que um dia eu peguei e tal, e tal. Daí deu uma oferta de R$50. E veio embora. E o pai dela, muito, aquele raiz, assim, né, católico mesmo. Eles foram de manhã na missa, e a missa era de manhã e de noite. Tinha 2 missas no mesmo dia. E ele foi de noite de novo na missa. E daí o pessoal, o padre na missa da noite disse assim, pessoal, olha só, eu acho que aconteceu alguém pode ter feito alguma coisa errada, como é que feito alguma coisa errada? Ter se enganado de manhã cedo e a gente encontrou R$50 dentro da caixinha de oferta. Talvez se você colocou sem querer, tá, se você quiser de volta, tá aqui, a gente te devolve sem problema nenhum. Não sei se é alguém que está aqui hoje e uma pessoa levantou a mão e pegou aqueles R$50 de volta. E o pai dela estava na missa da manhã e na missa da tarde. E o pai dela viu essa cena e contou para ela, porque ela ligou, cheguei bem, tudo mais, e de conversar como é que foi o dia. E o pai dela contou dessa história da missa da noite, que o padre devolveu R$50 porque uma pessoa tinha votado enganado. E era o dinheiro dela, né? Ela contou a história e tal e tal. E ela nos contando. Por que isso aconteceu? Por quê? Porque aquela comunidade específica, bem antiga e tal, a mentalidade dela é que o dinheiro não é legal. Não é legal. Não tem a mentalidade de prosperidade. Pô, tu botou R$50. Não, a gente tá acostumado com moedinha, não de R$50. Ninguém, não, meu Deus, tu vai dar R$50, tu tá empobrecendo, é muito dinheiro. Isso é um extremo ruim. Tem um outro extremo, agora eu vou bater em ambas igrejas, tá? O evangélico aí da teoria da prosperidade, onde os caras derretem, pegam a ambição das pessoas e catam o dinheiro da galera. E tem, cara, e tem. Eu nunca tive nesse meio, assim, tá? Mas eu sei que tem, da galera chegar, dar carro, da casa, dar tudo que tem, assim. Rodrigo, mas isso tem lá na Bíblia, que a galera dava tudo que tinha. Sim, nas primeiras comunidades cristãs, onde realmente o pessoal estava numa perseguição total. Eles não poderiam seguir a sua fé e seguir a sua vida ao mesmo tempo. Porque se eles seguissem a sua fé, eles seriam presos, eles seriam mortos. Então eles resolviam vender tudo para se fortalecer como comunidade, se espalhar e tocar sua vida em outros lugares, levando o evangelho, com a iminência de Cristo estar voltando ali na sequência. Então era diferente o ambiente, cara, totalmente diferente. Diferente do ambiente que nós temos hoje, né? Aprender a fazer essa leitura, né?
E os caras pegam isso aí, é forçado, é muito forçado, porque o fim não é proveitoso. Então, a gente tem essas culturas assim, pesadas, tá? Tem que cuidar muito. Então, a cultura religiosa tem que ser rompida também, tá? Porque dependendo de onde você está, não é saudável. Algumas têm receio do dinheiro e outras tomam o dinheiro de você. É meio complicado, né? Então, tem aquele texto lá do camelo de passar, né? O rico não... É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E a gente pensa assim, agulha, eu me lembro, minha mãe costurava, tinha uma agulha e como é que um camelo vai passar ali? Então nunca um rico vai entrar no reino dos céus. Só que Jesus segue falando que aquilo que para o homem é impossível, para Deus é possível. Só que quando ele fala de agulha, não é dessa agulha de costura, é de agulha lá nos muros, né? Antigamente as cidades tinham muros que eram fortes para se proteger dos inimigos. E tinha um buraco de agulha que se chamava, que é onde se fechavam os portões, e a única forma de entrar depois dos portões fechados era por esse buraco de agulha. E o camelo, para passar nesse buraco de agulha, se ele tivesse bagagem, ele não passava. Ele tinha que dobrar os joelhos, se abaixar e passar meio que rastejando, sem nenhuma bagagem. Então, o que Cristo está falando assim? Cara, que tu pode passar para dentro do reino, só que não é fácil, cara. Tu não consegue carregar os teus bens. Tu tem que ter humildade. Tem que entender que é só você. Teu coração tem que estar puro. Tem umas conotações aí que precisa ser melhor explicada quando você é ensinado nesse contexto aí, entendido? Vamos lá que estou indo para o final, que já estou falando demais. Então, entenda uma coisa, toda a riqueza do mundo, eu falei ontem sobre isso, né? Se ela for repartida, agora eu tenho os números, ontem eu estava sem os números, realmente ela seria mais ou menos 30 e poucos mil reais, perto de 40 mil reais para cada um. Só que em menos de 2 anos esse dinheiro ia voltar para a mão das mesmas pessoas. Porque fica pensando aí, a pessoa pegando 34 mil reais, 40 mil reais na mão, o que iriam fazer? Primeira coisa, vou trocar de carro, vou comprar umas roupas novas, vou dar uma passeada. Cara, esse dinheiro ia voltar para a mão das mesmas pessoas em menos de 2 anos. Tá entendendo? Por quê? Por causa da mentalidade de desenvolvimento. A gente vê isso nos ganhadores de Mega Sena, a gente vê isso nos ex-jogadores de futebol, a gente vê isso em pessoas que pegaram herança, que em menos de 2 anos após ter recebido aquilo ali, já estão pobres novamente, porque não tem a mentalidade geradora de riqueza. Elas precisam romper alguns limites, certo? Elas foram treinadas a só consumir, são consumidoras e não são geradoras. Tá entendendo? Então, quando a gente fala sobre romper limites, a gente precisa romper limites da onde nós viemos, da nossa família, da nossa educação escolar e da nossa educação religiosa, tá? Para não ser tudo isso de forma saudável e proveitoso, beleza? Então, rompa os limites, saia dos ciclos viciosos, entre em ciclos virtuosos e transforme sua realidade. Show? Posso encerrar então? Seja bem-vinda, Joslaine. Vamos embora. Chegou para o amém. Esse material fica, cara, no YouTube, Vivendo da... Não, desculpa, trocaram o nome. O nome do YouTube é Rodrigo Sartori. Levantamos para Vencer. Tá? Tem esses 2 nomes ali. Então, se você ainda não está inscrito, entra lá, se inscreve. Tem bastante material, muito material, cara. Muito material lá, legal, assim. Material voltado para a parte de empreendedorismo, questão de construção civil, e também mais essa parte que a gente desenvolve aqui no Clube 5M, que é autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, essas coisas aí. Então, um amigo meu ontem me falou, encontrei um amigo que eu me formei na faculdade junto. Ele foi até vice-prefeito de Campo Bom uma vez, hoje está como diretor de esportes e tal. E ele disse, vê um material teu sobre coach, né? Eu disse, não, cara, na verdade a gente é na área de negócio, a gente se desenvolve, né? Então depende da forma com que tu vê ali. A gente está travou e voltou. A gente está procurando desenvolvimento. É isso aí. Né? Daí cada um interpreta como achar melhor. Beleza, gente? Vamos embora. Então, as últimas aulas. Amanhã é a quarta. Vai faltar 4 aulas em diante. Vamos fechar. Sexta-feira a gente encerra esse ciclo. E sábado eu vou fazer o sorteio do livro
mercado imobiliário de milhões. Ele está chegando. Até hoje eu vou chamar o pessoal da editora, que era para ter chegado semana passada, não chegou. Então eu espero que chegue essa semana. E eu vou sortear para vocês ali, quem está no grupo Clube 5AM, o grupo no WhatsApp, quem ainda não entrou, vai no link da bio, tem lá um negocinho um link lá do grupo do WhatsApp, clica ali, tu vai cair nesse grupo. E daí a gente vai sortear ali, tá? Não tem muita história, eu acabo às vezes até esquecendo de chamar para aula. Hoje eu lembrei, era 5 horas, mandei uma mensagenzinha ali, é mais para estar juntando a galera, passando algumas informações específicas, beleza? Papai, rendemos graças a Ti, porque Tu és um Pai bom e sempre nos ouve. Obrigado por essa galera aí nessa melhor segunda-feira dessa semana, que a gente possa ter uma segunda-feira proveitosa, com uma mentalidade geradora de riqueza, gerando transformação em nós e ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Valeu, turma. Até mais. Se cuidem.